Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Meu nome é Paulo, faço parte do grupo de oração Sonda-me para o que São Benedito Santo Antônio Jesus. Estamos aqui para refletir no Evangelho de Marcos 8, de 27 a 33. O Senhor esteja conosco, que está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para povoados da Cesareia de Filipe, no caminho, perguntou aos discípulos: quem dizeis aos homens que eu sou? Eles responderam: alguns diziam que tu és o João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias, Jesus escolhido. E Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensinar, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deveria ser morto e ressuscitar depois dos 3 dias. Eles diziam isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a aprender. Jesus voltou-se para discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, meus queridos irmãos, palavra de Marcos 8, de 27 a 33. Jesus, estando ali naquele lugar, naquele caminho, perguntou aos discípulos quem ele era. Não que Jesus estivesse preocupado em fazer uma enquete com aquelas outras pessoas para saber o que é que as outras pessoas achavam dele. Ele estava preocupado com os seus discípulos. Então, às vezes a gente fica muito preocupado com o que é que as pessoas acham do grupo que a gente participa, da igreja que a gente caminha. Não se preocupe com o que eles estão pensando de nós. Nós vamos fazer o que o Senhor quer, a missão que o Senhor quer. Então, os discípulos aqui nos dizem: quem dizeis os homens que eu sou? Responderam: alguns dizem que é João Batista, e outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas. Jesus perguntou a ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro respondeu: tu és o Messias, o Jesus. Pedro respondeu: tu és o Messias. Então, Jesus queria apenas que aqueles seus o acolhessem, como de fato na sua própria casa ele não foi acolhido. E muitas vezes, meus queridos irmãos, temos dentro da nossa própria igreja, dentro do nosso movimento, dentro dos nossos próprios grupos, pessoas que não aceitam determinada posição, alguma coisa que a igreja faz, que o movimento faz, algumas atitudes, algumas regras, as pessoas não querem. Aí eles, eu achava que deveria ser assim. Realmente, o que você achava é até legal. Pode ser até que resolvesse, mas temos que pensar isso a longo prazo e futuramente, como seria. Então, meus queridos irmãos, nós devemos pensar como Jesus pensou, porque Jesus pensava com um pensamento bem além. Então, oremos a Deus para que Deus possa nos dar esse pensamento muito mais avante, muito mais além. Porque a coisa não deve ser feita do nosso próprio achismo, né? O próprio achismo nosso, não. Devemos pensar muito mais além. Então, hoje o Senhor ele quer perguntar para cada um de nós: e vocês, quem dizeis que eu sou? Que nós possamos verdadeiramente dizer: tu és o Messias, e afirmar e assegurar e levar até o fim. E aí no final Jesus fala para Pedro, né? Porque quando Jesus fala que ele ia passar por aquele momento de dificuldade, o Messias passar por um momento de dificuldade, não é possível uma coisa dessa. Então não é o Messias, é. O nosso Deus é assim, meus queridos irmãos. Como diz a música: como pode ser um Deus tão grande como tu vir nos visitar? Então, o Deus que criou todas as coisas, criou todo o universo, criou tudo e vem nos visitar.
nós possamos acreditar verdadeiramente que Ele vai nos visitar, e que Ele é grandioso, e que nós possamos até o fim manter firme o propósito de servir a Deus. Em nome de Jesus. Amém.